Bom, meu nome é Francisco Valdean. Já não sou tão jovenzinho, né? Já tenho 34 anos. Mas comecei no Imagens do Povo, projeto do Observatório, há 12 anos atrás, 10 anos atrás. Então, venho nesse percurso aí. Né? Sou, assim como sou morador da Maré, né, no Rio de Janeiro. E assim como grande parte da população da Maré, eu sou nordestino, né? Nasci no estado do Ceará. Eliana também é nordestina, da Paraíba, Jefferson também. Então, nasci no estado do Ceará e vim para a Maré com 14 anos de idade. Né? O normal da minha geração vir para o Rio de Janeiro era com 18. Eu vim com 14 anos. Trazia um pouco na bagagem dos meus sonhos, né? A ideia de estudar, né? Porque onde eu nasci, né? Hoje a gente reclama, com toda razão, do momento político do Brasil, mas já fomos muito piores, né? Há 15 anos atrás, onde eu nasci, a possibilidade de estudo do meu povoado, nasci em um povoado rural, era a terceira série, apenas. Então, terminei a terceira série, com 10, 11 anos, fiquei mais 4 anos sem estudar, vim para o Rio de Janeiro com 14 anos. Então, um jovem de 14 anos com terceira série no Rio de Janeiro, provavelmente eu viria com 18 com a terceira série. Tem poucas possibilidades, né? Mas trouxe na bagagem esse sonho de estudar. E aí, a realidade nunca é... A realidade não é tão legal assim, né? Tive que trabalhar para sobreviver primeiramente, antes do estudo, evidente. Mas fui construindo um pouco dessa minha trajetória e, né, não tenho nenhuma história extraordinária, né? Vivi a minha adolescência num povoado muito pobre do Ceará, pobre, muito pobre mesmo. A Maré, em relação a esse povoado, é riquíssima, né? Mas a Maré, dentro da cidade do Rio de Janeiro, também é considerado um lugar pobre. Nunca tive qualquer interesse por violação da lei ou envolvimento com alguma atividade criminosa, nenhuma. Né? Não sou minoria nisso, né? Somos, na verdade, uma grande maioria de jovens nesta situação, né? Então, é um pouco da minha trajetória. Então, eu acabo ingressando no Imagens do Povo em 2004, né? Onde me envolvi um pouco com a fotografia, encurtando a história, eu já tinha terminado o ensino fundamental, já estava no segundo ano do ensino médio, que é nos Estados Unidos, que é high school, o ensino médio no Brasil, né? E daí por diante entrei na universidade, cursei Ciências Sociais na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e só fazendo uma correção, acho que foi pela tradução, eu não terminei o mestrado, eu estou no mestrado, faço um mestrado em Ciências Sociais, com foco em Antropologia Visual, na Universidade também do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ. Então, essa é um pouco da minha trajetória, né, enquanto estudantil. A única aposta que eu tinha, na verdade, de transformação da minha própria condição é o estudo, né? Então, aposto nele até hoje. Também sou atualmente professor da rede pública do Estado do Rio de Janeiro, dou aula para o ensino médio, sou professor de Sociologia, né? Ministro aulas em Santa Cruz e em 2 escolas em Anchieta. Então, acredito também, enquanto cidadão, na possibilidade de contribuir, né, isso inclusive por dentro do Estado, né, com a educação de outros jovens, né, que têm um pouco do meu perfil, inclusive. Então, em termos da minha trajetória estudantil, é um pouco isso. E, enquanto fotógrafo, né, nessa atividade que eu começo em 2004, no Observatório de Favelas, estou desde o princípio no projeto do Imagens do Povo, tenho um foco de documentação da vida cotidiana das favelas, né? Assim como é grande parte da produção visual do Imagens do Povo, né? A gente documenta a vida cotidiana das favelas. Mas falando um pouco do que é o projeto, né, que é um programa, né, que é um centro de documentação, pesquisa, formação e inserção de fotógrafos populares no mercado de trabalho. Já disse, foi criado pelo Observatório de Favelas, né?
A gente tem essa percepção do registro do cotidiano das favelas através de uma percepção crítica que leva em conta, principalmente, a cultura local e, claro, os direitos humanos. A escola é formada por uma agência, por um banco de imagens e uma escola. Agência, escola, né? A gente realiza alguns trabalhos a partir da agência, né? Os fotógrafos associados à agência realizam inúmeros trabalhos, né? Alguns para instituições, isso gera renda para os fotógrafos. E o banco de imagens, né? A gente tem por volta de 15 mil imagens catalogadas, né? Eu coordeno essa parte de catalogação de todo o acervo do banco de imagens. Né? Temos por volta de 70 fotógrafos, né? Não temos digamos, uma metodologia para a produção para orientar a produção dos fotógrafos. Na verdade, cada fotógrafo tem autonomia total para desenvolver os seus projetos autorais com os temas que eles achem pertinentes. E o que eles trazem para o banco são essa produção que eles fazem. Então, temos 70 pessoas que desenvolvem trabalhos, né, de produção visual sobre os espaços populares, favelas e periferia, não só do Rio de Janeiro. Tem alguns fotógrafos que conseguem ter um alcance maior, inclusive. Aí temos algumas ações, né, exposições fotográficas. Já fizemos inúmeras nos maiores centros culturais do Rio de Janeiro, CCBB, Caixa Cultural, né, em vários outros espaços da cidade. A gente também, com alguma frequência, realiza exibições de fotografias em variados lugares, no espaço de favelas e em toda a cidade. Né? Contribuímos com movimentos sociais e coletivos. Né? Temos um banco, temos um acervo, contribuímos para movimentos sociais e coletivos que queiram utilizar essas imagens. Temos uma galeria, que é 535. 535 é o número do Observatório de Favelas na Rua Teixeira Ribeiro, lá no Parque Maré. Então, a gente tem uma galeria que é no corredor do Observatório, onde expomos trabalhos dos fotógrafos e de convidados. Bom, recentemente, esse ano, lançamos esse livro, que é o nosso segundo livro. Chama-se Nós, é o nome do livro. A gente está também, nesse ano, fazendo uma comemoração de 10 anos. Temos feito várias atividades, dentre elas a publicação do livro e a produção de uma exposição que tem o mesmo nome. Esse é o cartaz da exposição, que está em cartaz no momento no Espaço Bela Maré, que é um espaço cultural também do Observatório dentro da Maré, né, que tem todo um conceito de trazer para a Maré a arte... todo tipo de expressões de arte contemporânea, né, de modo geral, e faz um trânsito, né, de visitantes de fora da Maré e da Maré também. Né? Então, tem todo esse conceito, o Espaço Bela. Né? Não temos muito tempo para falar dele, mas fica aí o registro sobre essa atividade também desenvolvida pelo Observatório de Favelas. Bom, então o meu trabalho é um pouco esse, envolvendo a fotografia, a arte, né? E eu só gostaria de, só para concluir, falar um pouco da violência, né? Porque eu, como já falei, eu tive a experiência de viver toda a minha adolescência em um espaço de extrema pobreza, onde a expressão, alguém disse que a violência é uma expressão, eu concordo, ela é uma forma de expressão, mas, por exemplo, na minha adolescência, nesse espaço que eu vivi, ela não existe de forma alguma como existe no Rio de Janeiro. Né? Claro, é um espaço rural, uma comunidade rural, mas eu vivi, digamos que na minha pouca experiência de vida, eu vivi essas duas experiências, né? de viver em um contexto de pobreza, onde não tinha a violência urbana, e também viver numa cidade onde o jovem, né, o adolescente, digamos, a principal vítima, né, da violência. E aí, só para concluir mesmo, lá na favela da Maré, tem uma gíria chamada de miolo.
A gíria o miolo é onde tudo ocorre, é onde a vida da favela ocorre, é onde o bicho pega, né? A vida cultural também está ali. E o miolo é um espaço que ele tem tem um invólucro, né? E eu estou usando essa gíria para dizer o seguinte, que a violência, né, ela tem este miolo, né? A sociedade, de forma geral, se volta para as favelas para olhar este miolo, mas ela tem um invólucro que a compõe também, né? Então, eu costumo dizer que, na verdade, a favela, de certa forma, ela não é violenta, ela é também violentada. Então, esse invólucro, ele compõe esse miolo, né, para essa composição toda da violência, né? Então, eu queria só deixar isso registrado. E o meu trabalho, na verdade, eu de alguma forma, nunca adotei mentalmente a ideia de que eu não era capaz de nada. Eu sempre tive comigo que eu sou capaz de tudo, de desbancar qualquer coisa. Então, a minha produção, digamos, dentro do Imagem do Povo e do Imagem do Povo como de geral, é de propor à sociedade outras formas de olhar para a favela, né? Entendendo esse miolo da violência e o seu contexto, o seu invólucro. Muito obrigado.